Nós vamos continuar a história que estamos estudando do grande patriarca Jacó. Abra comigo sua Bíblia, Gênesis, capítulo 33. Livro de Gênesis, capítulo 33. Vamos ler do 1 ao 17. Leitura alternada. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel, as duas servas. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, lançou os mãos no seu pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia para Seir, veio o caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Meus irmãos, é só até aí, só até o 17. Meus irmãos, todos nós temos temores, todos nós tememos, às vezes, medo de morrer, medo de envelhecer, medo de perder o emprego, doença. Todos nós temos alguns temores. O maior medo de Jacó nesse momento era encontrar seu irmão. Já pensou? O maior medo de Jacó era encontrar seu irmão. O irmão a qual ele tinha feito um mal. E ele tinha medo de encontrar o seu irmão. Mas o texto diz que quando ele acabou de encontrar com Deus, no Val de Jaboque, quando ele levantou os olhos, lá estava chegando Esaú. Não deu tempo nem ele descansar. Como eu falei na mensagem do domingo passado, sobre o Val de Jaboque, ele levanta os olhos e vê Esaú se aproximando.
se viu na presença do seu irmão Esaú. E ele se deparou, irmãos, Jacó se deparou com aquele homem que ele tinha feito mal. Ele tinha pecado contra o seu irmão. Ele tinha enganado o seu irmão, enganado a sua família e fugiu. E ele agora se depara com ele. E fica uma pergunta para nós. Quando nos deparamos com alguém a que nós erramos, quando deparamos com alguém que nós cometemos pecado, como é que você se porta? Alguém que você errou, cometeu pecado, enganou. Às vezes a gente fica desconcertado, embaraçado, quando a gente está de frente com alguém que nós enganamos. E era o caso aqui de Jacó. E o que é que tem a acontecer, irmãos? O perdão. O caminho correto é a reconciliação, o perdão. E era o caso aqui, necessitava de reconciliação dos irmãos. Mas nós não podemos entender, irmãos, que o perdão é algo barato. O perdão é algo caro, difícil. Não é simplesmente eu lhe perdoo, acabou. O perdão não é algo que a gente possa pensar que seja barato. O perdão é algo caro, complicado, um ministério. E é por isso, irmãos, que Jacó insistiu tanto em dar presentes para o seu irmão. Veja que ele entregou os presentes, Esaú disse, não, eu tenho demais, não precisa. Jacó insiste até ele receber, porque no fundo ele sabia que tinha que restituir o seu irmão. Que além do perdão, é preciso restituir. E ele sabia, no fundo, e humanamente falando, que aqueles bens poderiam ser de Esaú, se a bênção tivesse sido para ele, a bênção que ele tomou do seu irmão. Então, ele tinha que dar, devolver, pagar, restituir o pecado que ele tinha feito com seu irmão. E é por isso que ele insiste que seu irmão receba, para ele pagar o débito que tinha com seu irmão. O perdão não é algo barato, irmãos. E aí fica o pensamento para nós, quando nós pecamos contra alguém. O pecado que mais atinge o ser humano, o pecado da maledicência. Quando de repente falamos mal contra o nosso irmão, contra alguém, a notícia parece avassaladora, ela se espalha numa rapidez imensa quando você fala algum mal, alguma fofoca de alguém. E você, de certa forma, faz a reputação de alguém ser derrubada com uma mentira. Meus irmãos, como é que nós pagamos isso? Como é que nós podemos levantar a reputação de quem nós derrubamos? Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque o perdão não é algo barato. O arrependimento custa caro e precisa do caminho de volta. Esse bichinho aí está atrapalhando, tá? Irmãos, esses dias nós vimos aí uma notícia do shopping, do Rio Poti Shopping, né? Que estava apresentando umas rachaduras, e aí algumas pessoas dizendo que vai cair. E eu sei da preocupação de muitos irmãos que passaram essa notícia para frente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até com isso.
Porque, e se não for verdade? Quantas pessoas deixaram de ir para o shopping? Quantas lojistas estão lá com dificuldades porque as pessoas não estão mais indo lá? Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. E essa é o princípio do perdão. O perdão requer e custa caro o caminho de volta. E Jacó não imaginava ainda o que passava no coração do seu irmão Esaú, não sabia direito, tomou algumas medidas, diz o texto, que ele mandou as servas na frente, depois Lia com seus filhos, por último, Raquel e José. Nós percebemos aqui que Jacó cultivava ainda o modelo da sua família. Veja, irmãos, preste atenção. Deixe de prestar atenção na Catirina, né? O nome desse aqui é, irmã Rita? Libélula. Irmãos, é Catirina, no tempo da Catirina, né? Então ele tomou essas precauções, colocou as servas, Lia, seus filhos, por último, Raquel e José. Cultivava ainda o modelo dos seus pais. Veja que nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque o exemplo dos pais passam para os filhos. Os pais, eles tinham preferência por filhos. A gente lembra que Rebeca favorecia Jacó, Isaac gostava mais de Esaú, agora Jacó está mostrando que gosta mais de José. Ficou lá no último, que se morresse os outros da frente, José poderia escapar. Mostrava a sua preferência, um modelo familiar totalmente errado. Os filhos observam o modelo dos pais, o exemplo dos pais. Mas aí ele se mostra humilde, bastante humilde, né? Porque ele vai e se prostra, diz o texto, 7 vezes, irmão José. Jacó se prostra 7 vezes diante do seu irmão. Levanta, se prostra, levanta, se prostra, demonstrando um sinal de submissão total a Esaú. Ele não sabia o que poderia acontecer naquele momento, temia pela sua vida. Mas, irmãos, o que foi que eu preguei no domingo passado? Quem foi que Jacó enfrentou no Val de Jaboque? O próprio Deus. Jacó tinha acabado de sair de uma luta com Deus, onde Deus poupou a sua vida, e ele não teve medo de enfrentar a Deus. E Deus, irmãos, é aquele que pode mandar seu corpo e espírito ao inferno. É a Ele que nós devemos temer. Ele tinha acabado de se encontrar com Deus e agora estava com medo de um homem. Veja que o contraste na vida de Jacó. O homem que esteve com Deus agora estava com medo de um homem. E, meus irmãos, os nossos medos não são nada em relação ao que o Deus pode fazer conosco, com aqueles que não são seus servos. Esaú e 400 homens não são nada diante daquilo que Deus pode fazer. E lhe mandar para o inferno por toda a eternidade. É a Ele que nós devemos temer. Diante de Deus não tem nenhum homem que possa.
Mas que com o coração vinha Esaú agora? O que é que ele desejava? Será que ele mudou? Será que Deus mudou o coração de Esaú? Mudou. Através da oração de Jacó, Deus muda o coração do seu irmão Esaú. Diz o texto que Esaú, Marilu, não esperou pelo discurso de justificativa de Jacó. Deveria ter preparado um discurso para pedir perdão de umas 3 páginas, né, irmã Rita? Ele não esperou. Diz o texto que ele abraçou, beijou, chorou. Um encontro parecido com o que é registrado lá em Lucas do filho pródigo. Irmãos, a lição que fica é que depois de todo o conflito, depois de toda a confusão, o arrependimento e o perdão é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho, independente do pecado. O perdão é o melhor caminho. O arrependimento foi doloroso, é difícil, mas é sempre o melhor caminho. Agora estava alegre, chorando. O relacionamento agora tinha voltado entre os dois e a família estava unida. Jacó dirige-se ao seu irmão como meu senhor, Esaú o chama de irmão, reatando o relacionamento que há 20 anos foi quebrado. Irmão, mas será que Esaú tinha mesmo mudado? Uma coisa é certa, ele não queria mais matar Jacó, mudou de alguma forma. Mas nós vamos ver nas perspectivas de Esaú o contraste com seu irmão, Jacó. Jacó disse: Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Esaú diz: eu tenho muitos bens. Veja que são pequenas diferenças na vida de uma pessoa que a gente nota a sua vida em relação com Deus. Esaú está dizendo que não importa se a bênção veio de Deus ou até mesmo que a bênção veio dele mesmo, dos seus méritos. Enquanto Jacó exaltava Deus pelo que tinha, Esaú exaltava a si mesmo pelo que ele tinha conseguido. E nessas perspectivas a gente vê que Esaú estava dizendo que tinha se virado sozinho, sem Deus. Jacó, no seu discurso, menciona Deus 3 vezes, enquanto Esaú não cita Deus em nenhum momento. Fica parecendo que Deus não faz parte da vida de Esaú. E para Jacó, depois do seu encontro no Val de Jaboque com Deus, agora convertido, Deus é o centro da sua vida. É isso que a conversão faz. Quando Deus converte o nosso coração, Deus passa a ser o centro da nossa vida. Esaú nunca aprendeu essa lição, irmãos. Essa diferença de perspectiva nos dá uma lição importante. Como é que você encara a vida? Deus realmente é fundamental na sua vida? É o centro da nossa vida? Porque se for, todas as demais coisas que nós temos e fazemos serão para agradar a Deus. As dádivas que temos, tudo que temos, vem de Deus. Minha profissão, minha casa, meu casamento, meus filhos, tudo que temos são do Senhor.
Irmãos, isso aqui é importante, porque quando Deus não é o centro da sua vida, outra coisa será. Se não é Deus, é outra coisa. Pode ser bens, riqueza, um prazer que você não quer deixar, amigos, estudos, profissão, qualquer coisa toma o lugar, o centro da nossa vida. E o resultado disso são relações destruídas com Deus e com nossos irmãos. Mas, irmãos, houve o perdão aqui, a reconciliação dos irmãos, Esaú e Jacó, mas eles terminam não morando juntos. Apesar do perdão, Esaú chama Jacó para que morasse com ele lá em Seir. Só que Seir, Jamerson, não era na terra prometida. E Jacó não quis e nem poderia ir, porque Deus o chamou de volta para a terra prometida, onde Deus estava. Irmãos, aqui fica uma lição importantíssima para nós. Que o servo de Deus deve estar onde nós possamos adorar a Deus. O servo de Deus tem que estar onde Deus está, onde ali possa se fazer um culto. Tem lugares que não são bons para nós. E aqui eu falo aqui para os adolescentes, viu, os irmãozinhos lá do futebol, cuidado com os lugares que vocês andam. Nós não devemos estar em locais em que Deus não possa entrar, em que Deus não é bem-vindo. Deus havia convocado ele para voltar para a terra prometida. Um servo de Deus tem que estar onde Deus possa estar. Irmãos, e aí nós chegamos no fim da jornada, onde houve a reconciliação, o perdão, parecia tudo terminado entre os dois, agora a confusão tinha acabado, mas de repente Jacó parou. Por que parou? Porque Jacó tinha prometido voltar à terra prometida, como eu falei. Mas ele, diz o texto, que se estabeleceu em Sucote e em Siquém e construiu uma casa lá. Era para ele voltar para Betel, para adorar a Deus ali. Jacó quase obedece 100%. Faltou um pequeno detalhe, irmão Assis. O que fazia, irmãos, Jacó estabelecer em Siquém e não voltar para Betel? Será que ele achou que os negócios ali iriam ser mais rentável para ele? E geralmente é isso que acontece, irmãos. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós não queremos sair. É isso que acontece com cada um de nós. A nossa zona de conforto não nos deixa sair. E não adoramos a Deus completamente como devemos adorar e cumprir a sua palavra. Geralmente é isso que acontece conosco, irmãos. Talvez Jacó tenha pensado que isso não era tão importante. Afinal de contas, Betel, para Siquém, irmã Rita, era só 25 quilômetros.
como daqui de Demerval-Lobão, como daqui para Teresina. Brincadeira, irmãos. Mas 25 quilômetros só dá de Teresina a Demerval-Lobão, né? Talvez ele achasse que não fosse tão importante. Ficava apenas 25 quilômetros. Por que, irmão, ser tão preciso nas coisas de Deus? Não é, Janos? Será que a gente não pode dar um jeitinho? Será que Siquém não é a mesma coisa de Betel? Não, irmãos, não é. As coisas de Deus têm que ser feitas por completo. E sabe o que aconteceu, irmãos, aqui? O fato de ele ter ficado em Siquém quase destrói toda a sua família. Nós vamos ver no próximo capítulo. Quase destrói a sua família. Sua filha foi estuprada. E se não fosse por Deus, os siquemitas tinham acabado com a família de Jacó. Porque ele não obedeceu completamente a Deus. Deus requer obediência total. Nada menos do que a obediência integral para Deus não pode acontecer, irmãos. Como é que nós estamos adorando a Deus? Com obediência total. E não é o fato apenas de estar domingo na igreja, mas é de uma vida devota aos pés do Senhor. Irmãos, por que somos tão parecidos com Jacó, né? Porque a nossa obediência não é total, temos às vezes pecado de estimação, trocamos as coisas de Deus por coisas qualquer outras. E às vezes precisa de uma crise como essa que aconteceu com Jacó, para a gente notar que Deus requer obediência total. E pela graça de Deus, Deus estava moldando a vida de Jacó, mudando aos poucos. Ele já tinha se convertido, mas precisava se santificar. Deus primeiro restaurou o seu relacionamento com ele, restaurou o relacionamento dos seus irmãos, trabalhando na vida de Jacó. Deus foi quem fez a promessa a ele, foi quem buscou Jacó. Antes mesmo dele nascer, o próprio Deus disse em sua soberania: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Deus não amava Jacó pelo que ele fazia, porque ele fez muitas coisas erradas, mas estava trabalhando na vida dele. Ele amava ele por causa da sua graça, da sua soberania. Também não odiava Esaú porque ele fazia, mas somente pela sua graça. É assim que acontece com Deus, irmãos. E nós não devemos ter um coração duvidoso. Não. Nós não devemos ter um coração duvidoso. Por quê? Porque eu, porque não fulano, cicrano? Não. Nós temos que ter um coração agradecido. Agradecer a Deus porque Ele nos escolheu. Por que nós não sabemos? Nós só temos a agradecer a Deus por causa disso. É assim que funciona comigo e com você, irmãos. Tudo parte de Deus, a iniciativa é dele. Com certeza, irmão Assis, e a todos nós, inclusive eu, tem pessoas melhores que nós. Não tem? Tem, e muito.
pessoas melhores que nós, mais capacitadas, mais inteligentes. Não é, Marilu? Mas Ele escolheu eu e você. Ele nos escolheu. E é isso que importa. Esse é o projeto de Deus, irmãos, que pega pecadores, tratantes, enganadores, mentirosos, e vai transformando a sua vida, dia após dia, em santificação. E nós devemos ser assim, a cada dia evoluindo, nos santificando, tendo mais de Israel em nós do que de Jacó, convertidos. E aí, irmãos, no final, os nossos relacionamentos na igreja, com os irmãos, com Deus, serão melhores. Eu quero encerrar com algumas aplicações, dizendo que o perdão restaura relacionamentos. Sempre será o caminho melhor, sempre. Sempre o arrependimento é o caminho melhor, irmãos, independente do pecado. É tempo de restaurarmos relacionamentos. Analisarmos o que tem acontecido em nossas vidas. Se ainda temos ressentimentos em nossos corações. Guardado mágoas de irmãos, de pessoas que não valem a pena a gente guardar essas mágoas. Porque o tempo é passageiro. O tempo passa, irmãos, e nada disso no final vai valer a pena. Então, o perdão é sempre o melhor caminho. Mas o perdão não é um perdão barato. É preciso restituir. O perdão é caro. O perdão dos nossos pecados custou o sangue de Cristo na cruz. Ele teve que pagar os nossos pecados. E o perdão exige o caminho de volta. Nós não podemos deixar ser levados a lugares que Deus não possa estar. Então nós precisamos, irmãos, ver onde nós vamos, os lugares que a gente frequenta, aquilo que o nosso testemunho pode ser afetado. Temos que tomar cuidado. O cristão deve estar em local em que possa ser adorado a Deus, em que as pessoas gostem do Senhor. A obediência a Deus deve ser total, uma entrega total, nada menos que isso. Não chegue até antes do Jordão, tem que atravessar o Jordão. E muitas das tribos de Israel ficaram antes do Jordão e não atravessaram para a terra prometida. Obediência total. Com Deus é total. Não existe jeitinho, não existe obediência pela metade. É total. E Deus poderia ter escolhido as pessoas, mas por sua graça, escolheu eu e você que está aqui essa noite, cada um de nós. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém.